Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens, nós estamos falando aí sobre ser nova criatura, essa experiência de se tornar uma nova criatura e a experiência depois de nós sermos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, com evidência do dom de línguas, né? Porque isso está claro, eu já falei muitas coisas aí, mas agora eu quero ler essa passagem porque parece que nesse capítulo existem algumas coisas que as pessoas falam que não é bem isso que está escrito, né? E tome cuidado para você não pegar, como eu já disse, um entendimento de outro sem você correr atrás de conhecer, né? Paulo disse lá que os crentes de Bereia eram mais nobres porque eles conferiam tudo que o apóstolo Paulo falava na própria palavra. Então é muito bom você ir à palavra, né? E você conferir exatamente isso. Mas Atos capítulo 2, está escrito lá assim, no verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, os discípulos, só para te dar um detalhe, 10 dias antes Jesus andou com eles sobre a face da terra, obviamente 40 dias, e quando ele estava para subir, ele disse assim, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Esperem até o cumprimento da promessa do Pai. Ele está falando isso no Atos capítulo 1, verso 5 e no verso 8. Então esperem até receber a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Então olha o que acontece em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, era uma festa que eles tinham, então veja, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Olha que legal. Beleza. E pousou uma sobre cada um deles. Interessante, né? Línguas como de fogo. É uma experiência sobrenatural que eles tiveram. Não foi orelha, olhos, né? Não foi boca, língua como de fogo. Olha só. E aí o que acontece no verso 4, que é fundamental, simples, do jeito que está escrito. Está escrito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que interessante. Quer dizer que então todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. É o que a gente chama, e é óbvio por essa definição, de que isso aqui, gente, é a evidência do batismo no Espírito Santo. Você tem uma ideia? Não é só esse não, tem mais versículos que provam isso. Por exemplo, lá em Atos capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio, olha só que interessante, começa a falar, a anunciar a respeito de Jesus. Está escrito assim no verso 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E olha só, e aí os apóstolos ficaram assim, meu Deus, mas olha, eles receberam o mesmo. Porque no verso 46 está dizendo assim, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então eles reconheceram que eles tiveram a mesma experiência, porque o Espírito Santo caiu sobre eles e eles passaram a falar em línguas. Jesus disse que sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, todo fato é estabelecido. Então não tem essa história de dizer, eu fui cheio do Espírito Santo e não orei em línguas, ou não falei em línguas. Não funciona. Não funciona. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Atos 19, verso 3 e 6. Então Paulo perguntou, vem cá, vocês foram batizados em quem? A turma respondeu, no batismo de João. É mesmo? E Paulo impôs as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Você entende? Olha só. Então a associação do batismo com o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam, essa é a verdade, gente. E não tem como. Aí alguém chegou para mim e falou, pastor, mas peraí, estou vendo, eles passaram a falar em línguas, mas se você ler um pouquinho mais o texto, você vai ver lá em Atos que, na verdade, eles passaram a falar em línguas estrangeiras. É mesmo? Línguas estrangeiras? Mas onde é que está escrito isso? Olha lá no versículo, por exemplo, no verso número 7. Estavam todos, pois, atônitos e admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Porque estavam ouvindo eles falarem em línguas. Aquela lá, baixai, ererebechai, tá todo mundo mandando ver lá. Né? Aí, não são galileus, estão falando em línguas, porque aí no próximo verso está assim, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna.
É justamente isso aí que as pessoas confundem, porque elas não estão lendo corretamente. Olha bem o que está escrito, 3 vezes. Não está escrito que os discípulos falavam na língua materna deles. Ó, está escrito que eles ouviam na sua língua materna, mas não está escrito que eles falavam a língua materna deles. Ah, batiam no Espírito Santo com evidência de dom de língua. Dom de línguas é francês, é o alemão, é uma língua estrangeira. Gente, isso não é natural, isso é sobrenatural. 3 vezes está escrito isso, que eles ouviram os discípulos na sua própria língua. Ouviram, mas não está escrito que os discípulos falaram na sua própria língua. Pastor, eu não sabia. Olha aí, tá vendo? Mais uma vez, ó, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos, nós estamos ouvindo falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Mas não está escrito que os discípulos, eles falaram nas línguas estrangeiras. São dom sobrenatural, as línguas, gente, é o dom de línguas. Tá certo? Mas eles ouviram. Aqui está o sobrenatural. Eu falando em línguas, e eles ouviram na sua própria língua o engrandecimento de Deus. Legal? Então vamos embora continuar falando sobre esse assunto, que eu tenho algumas coisas interessantes para falar exatamente sobre isso, e essa importância do dom de línguas na nossa vida, ok? A gente se vê, dá um like aí e deixa um comentário que é importante para nós.